A preparação para o jogo contra o Flamengo conta com a tentativa de recuperação de Patrick. A gurizada auxiliou nos trabalhos do CT Parque Gigante. Tem goleiro que pode estar indo para o Corinthians e jogador importante apagando fotos com a camisa do Inter em rede social. Esse é o Diário do Inter, sexta-feira, 6 de agosto de 2021. Tudo bem, senhores? Um grande abraço para vocês. Obrigado novamente pela participação aqui no canal. Os nossos números de inscritos estão extrapolando qualquer tipo de expectativa e eu já começo hoje, vou ser um pouco mal educado, rapidinho, com as informações de Internacional. E eu começo projetando a equipe que vai enfrentar o Flamengo no próximo domingo. O Inter embarca no sábado à noite para o Rio de Janeiro e ali a gente vai poder ter uma definição de quem joga, de quem não joga, mas existem algumas dúvidas. E a principal delas, e a principal tentativa de recuperação do Internacional nesse momento é em relação ao Patrick, atacante do Internacional que vem se recuperando de uma lesão muscular, treinou desde segunda-feira, mas não de maneira integral. Tanto que na atividade de ontem, o Patrick ficou de fora do time titular e quem jogou foi o Lindoso. Mas há um trabalho de tentativa de recuperação do Patrick para que ele possa atuar contra o Flamengo. Até porque o Maurício, que vinha sendo o titular da função, não joga, teve também uma lesão muscular, então as expectativas estão depositadas no Patrick. Há um otimismo com algumas pessoas que eu conversei de que o Patrick possa ser titular no próximo domingo. É claro que no sábado, no embarque, a gente vai poder ter uma ideia melhor em relação ao time do Internacional. Eu citei a atividade da quinta-feira, que começou a definir o time pelo técnico Diego Aguirre, e hoje a gente teve acesso a algumas informações. Nesse treino, por exemplo, o Lindoso esteve no time titular, mas foi um treino do time principal contra o time sub-20 do Internacional. Uma ação proposta pelo departamento de futebol, Paulo Brax, junto com o Julinho Camargo, que é o gerente de transição e que foi muito celebrada. Teve release em site oficial, palavra oficial dos dirigentes colorados e é uma ideia que eles vão começar a fazer com uma frequência um pouco maior. Toda semana, pelo menos, os jogadores do time sub-20 sobem para treinar junto com o time profissional. O Paulo Brax destacou que isso é importante para que o time seja preparado em uma situação de jogo e o Julinho Camargo destacou o processo de integração, porque o Diego Aguirre fica ali acompanhando todo mundo do time sub-20, daqui a pouco alguém se destaca e pode ser puxado para o time principal, como foi, por exemplo, o Juan Manuel Cuesta, o Cuestinha, que já está há um tempo trabalhando com o time de cima. Eu vou falar agora da situação de um goleiro que pode estar se transferindo para o Corinthians, e é o Carlos Miguel, aquele grandalhão de 2,4 metros que o Internacional, em determinado momento, emprestou para o Boa Esporte de Minas Gerais. O Carlos Miguel voltou para o Beira-Rio, acabou o contrato de empréstimo lá depois do Campeonato Mineiro, ele começou a treinar no CT Parque Gigante, em um primeiro momento, em horários separados, depois voltou a trabalhar com o time profissional, mas ele não está, por exemplo, no site oficial do Inter, no plantel, não consta ali o nome do Carlos Miguel. O Inter está tentando uma renovação contratual com ele, que tem um vínculo até o fim de setembro, e não está conseguindo chegar a um acordo com esse jogador. Ele tinha alguns problemas extracampo, que pelas informações que temos, foram recuperados, principalmente após o retorno dele do empréstimo do Boa Esporte. Ele está muito mais focado, muito mais concentrado, mas essa dificuldade da renovação contratual está pegando. E se pensa no Beira-Rio, que muito tem a ver com o interesse demonstrado do Corinthians pelo jogador. Então é bem possível que ele não renove com o Inter, saia ao final do contrato e aí acerte com o Corinthians. É um jogador que o Inter pode estar perdendo, mas ainda assim não é um jogador tão valorizado assim internamente. Ele é um jogador que inclusive foi emprestado para o Boa Esporte. Hoje ele está ali em quinto lugar na hierarquia de goleiros. É Daniel, Lomba, Antony, Vitor Hugo e aí o Carlos Miguel. O Inter pode perder esse jogador mesmo tentando uma renovação contratual com ele. Eu citei hoje mais cedo e fiz um vídeo sobre isso em relação à situação do Johnny, volante de 19 anos de idade,
que o Internacional não vai negociar. Essa é a informação que eu recebi hoje. Alguns colegas, e eu vi o Lucas Colar, que é competentíssimo repórter que cobre o Internacional, informando da possibilidade dele de sair. Eu recebi uma informação diferente, relatei para vocês aqui. Ele vai ficar no Internacional, ele entende que o Inter é uma janela melhor para a Europa do que outros mercados que sondaram ele, como por exemplo a MLS. Ele teve sondagens do futebol norte-americano entre 2 e 3 meses atrás, portanto ele vai ficar no Beira-Rio. Mas tem um bastidor interessante, ele quer jogar como camisa 5 e tá tudo aqui no vídeo, você acompanha na descrição desse vídeo mesmo, o vídeo que eu fiz sobre o Johnny e os bastidores desse jogador que quer oportunidades como um camisa 5 do Internacional. Ele entende que ele rende melhor como um camisa 5 do que como um meio-campista mais adiantado, que é como ele vem atuando com o técnico Diego Aguirre. Para fechar, eu falo sobre Carlos Palacios, atacante que corre risco inclusive de nem viajar para o Rio de Janeiro por conta do excesso de estrangeiros que o Internacional tem no seu elenco. Chamou a atenção de muita gente veio me chamar, me avisando que o Carlos Palacios havia apagado as fotos com camisetas do Inter em redes sociais, no Instagram dele especificamente. Eu fui lá no Instagram, eu até sigo o Carlos Palacios no Instagram e de fato não tem nenhuma foto dele com a camisa do Inter. Eu não sei se tinha antes e se ele apagou, mas parece que tinha. De qualquer maneira, para acabar com qualquer tipo de possibilidade de suposição, de especulação, eu liguei para o empresário dele, que é o Pablo Leclerc, que inclusive é o mesmo empresário do Pinares, que foi vendido do Grêmio agora para o futebol turco. E eu conversei com o Pablo Leclerc perguntando primeiro se tem alguma negociação com o Palacios, se o Palacios pode estar indo embora, porque vamos lá, tu só apaga a foto no Instagram com a ex quando tu termina, né? E eu perguntei isso pra ele, não tem nada, pô, tu tá te confundindo, porque quem tá saindo é o Pinares. Eu sei, é porque o cara apagou algumas fotos no Instagram. E ele, não, deve ser coincidência isso, não tem nada a ver. Perguntei se o Palacios tá feliz aqui, se tem alguma coisa descontentando ele. E aí ele naquele espanhol, no, Palacios está muito contento, gusta mucho de trabalhar com Aguirre, está muito bem em Porto Alegre. Então assim, o empresário do jogador me confirmou que não tem nada de errado com o Palacios, então eu poderia ficar tranquilo que, de acordo com ele, que é o representante do atleta, o fato do Palacios ter apagado fotos com a camisa do Inter, ou não ter fotos com a camisa do Inter na sua página do Instagram, não significa exatamente muita coisa. Tá, gente? Amanhã, ou sábado, não sei quando tu vai estar assistindo esse vídeo, tem material importante, conteúdo importante sobre Miguel Ángel Ramírez, já adianto aqui, e claro, o acompanhamento da viagem do Inter para o Rio de Janeiro, quem é que embarca, quem é que não embarca, quem vai jogar, quem não vai jogar, projeção de time, a gente vai ter aqui no canal A Dupla, além também de atualização de Grêmio, tá? Te inscreve no canal, ativa as notificações e dá um joinha aí. Tamo junto, beijo!